E o torcedor do Flamengo, que obviamente está chateado com isso, e questiona, e tem que questionar para saber uma resposta, não é a gente que está cobrando aqui uma resposta, é o torcedor do Flamengo e a gente leva até o torcedor do Flamengo a informação. Mas imagina você, não é um clube como o Flamengo, que tem possibilidade, que tem dinheiro, que tem caixa, é, se não consegue contratar o que contratou. Ia ser muito pior a situação. O Marcos Braz e o Bruno Spindel trouxeram nessa janela de ajustes um jogador que estava todo mundo querendo, que é o Alexandre. O Charlie Alcaraz ontem, apesar da expulsão, entrou muito bem, foi o primeiro jogo, fez 2 treinos, né? Então, assim, e ainda pode trazer o David Washington, tá? Porque é o ex-menino da Vila que está no Chelsea. O Chelsea topa emprestar e o Flamengo estuda fazer uma oferta, conversando com o clube diretamente, num contrato de 4 meses. Então teria mais um jogador de área ali para ajudar o Carlinhos, que hoje é a única opção quando você não tem o Pedro que foi convocado e o Gabigol machucado. Né? O Gabigol nem é aquele 9-9, né? Mas seria uma ótima contratação de última hora no fechamento da janela de um clube que contratou, mas mesmo assim está tendo o azar de ver seus jogadores machucados. Por exemplo, o Michael, outro que acabou de chegar, entrou bem e teve essa lesão e vai ficar pelo menos 1 mês e meio fora. Boa, André Hernan. Vamos colocar o Samir na nossa conversa, porque prometi que se o desempenho do Corinthians melhorasse, ele chegaria bem cedinho. Chegou cedo. Quase cedinho, né? Tudo bem, Domi, PVC, Nan, todos que nos acompanham de primeiro, o Igor, né, que faz a cobertura do Flamengo também. E o Corinthians ficou animado, né? Claro, com a vitória de ontem. Eu estava aproveitando aí, né, enquanto vocês discutiam sobre o Flamengo, conversando com uma das fontes no clube. E a ideia agora é ganhar jogo a jogo, houve a empolgação e tem aquela esperança de que o Botafogo não é imbatível, né, no próximo confronto do Corinthians no Campeonato Brasileiro. O Corinthians ainda segue na zona do rebaixamento, né, tem um longo caminho pela frente, mas uma vitória dessa, né, contra o Flamengo, né, a gente sabe, né, tudo que envolvia a partida, o clima, né, se não ganhasse esse jogo aí, o clima poderia ser um clima muito pior do que já, né, estava acontecendo no Corinthians, e essa vitória traz confiança aí para os jogadores, para o elenco. E agora a ideia é essa, Domi. Até perguntei, né, para algumas fontes que eu estava conversando, se eles entendem que é uma virada, né? Virou a chave, aquela coisa toda, né? O assunto foi mais de, não, vamos jogo a jogo, tem que pontuar, não tem jeito, eles têm que pontuar bastante. E pelo menos os atletas, né, o elenco estava bastante confiante no vestiário em relação ao que pode acontecer com o Corinthians daqui para frente. E sobre o Botafogo, né, que me falaram que não é uma equipe imbatível, então há esperanças aí, né, do torcedor corintiano e principalmente de quem trabalha no clube, de um bom resultado contra o Botafogo. O Corinthians ainda, por conta da data FIFA, tem alguns jogadores que podem recuperar, né, a gente vai precisar saber o que aconteceu de fato com o Héctor Hernandes. A questão do ombro do Thales vai ter um bom tempo agora para ele estar recuperando o ombro, e o Corinthians ganha esse período ainda, né, para recuperar alguns atletas, mas a confiança aumenta, né, depois de uma grande vitória, porque o Corinthians não só ganhou, né, jogou bem o Corinthians, jogou melhor que o Flamengo, né, não foi aquele jogo que ganhou por uma bola, não, o Corinthians jogou melhor que o Flamengo e isso traz bastante confiança, Doni. A dúvida PVC é se o Corinthians jogou melhor mesmo ou se foi o Flamengo que não jogou nada. Não, eu acho que o Corinthians está evoluindo. O Corinthians tem uma irregularidade que a gente já tratou aqui algumas vezes. Ontem o Corinthians tinha, daquela lista de contratados, dos jogadores que não existiam 2 meses e meio atrás, foram 6, né? O Hugo, o Zé Ramalho, José Martins, Thales Magno, Charles, faltou um. Héctor Hernandes. Héctor Hernandes. 6. É outro time. É um time completamente diferente. E aí você não monta o time assim, estalar dos dedos. Mas o Corinthians não conseguiu jogar. Perdeu o Héctor com 8 minutos, o Yuri Alberto entrou. Há momentos em que o Garro faz o falso 9, outros momentos em que o Yuri é o centroavante. Ia acontecer a mesma coisa com o Héctor, se tivesse jogado mais tempo. Então eu acho que o Corinthians teve um mérito grande, uma vitória surpreendente. O Brasileirão tem uma coisa incrível, né? A última vez aqui na Espanha
em que um time campeão espanhol foi derrotado por um time rebaixado foi em 2013, temporada 13 e 14, quando o Atlético de Madrid perdeu para o Osasuna. Na Inglaterra, a última vez foi também temporada 13 e 14, quando o Manchester City perdeu para o Cardiff. No Brasil, eu não estou dizendo que o Corinthians vai ser rebaixado, não se trata disso. Mas é um time que está brigando contra o rebaixamento e o Flamengo pode ser campeão. De 2017 para cá, o Corinthians campeão perdeu para o Atlético Goianiense, o Palmeiras campeão de 18 perdeu para o Sport, o Flamengo de 19 não. O Flamengo de 2020 empatou com o Botafogo, o Atlético Mineiro campeão de 2021 perdeu para o Bahia rebaixado, em 22 o Palmeiras campeão perdeu em casa para o Ceará rebaixado, e em 2023 o Palmeiras campeão perdeu como mandante para o Santos rebaixado. É impressionante como isso acontece. E nesse ano, um possível campeão, o Palmeiras já perdeu para o Vitória, possível rebaixado. O Flamengo, possível campeão, perdeu para o Corinthians, que pode ser rebaixado. Então, não, o Campeonato Brasileiro não é o melhor, mas ele é o mais imprevisível. E a gente tem os números atualizados agora daquela porcentagem de chance de título e chance de rebaixamento, né? Agora o Flamengo tem 12,66% de chance e o Corinthians tem 58,01% de chance de permanecer na primeira divisão. É um número melhor, né, para a torcida se apegar, Samir. É verdade, né? É claro que o torcedor tá nessa de virou a chave, né? Foi uma virada, uma grande vitória. Dentro do Corinthians existe mais um equilíbrio, né? De jogo a jogo, o Corinthians tem que pontuar. Conversando com pessoas dentro do clube, eu ouvi uma frase também que liga o sinal de alerta, né? Foi até antes do jogo contra o Flamengo, né? Uma pessoa me disse o seguinte, contra time grande, a gente aqui não é o problema. O Corinthians joga bem, né? Os clássicos contra os times grandes, no caso o Flamengo, claro. Agora tem que pontuar também contra os times, né? Podemos dizer menores, né? Times que não estão brigando lá em cima, enfim, o Corinthians tem esse problema, né? Claro, a gente sabe que a gente que acompanha o futebol há muito tempo tem um extra, né? Um clássico, um jogo desse contra o Flamengo, por exemplo, tinha um Tite no banco de reservas, era aniversário do Corinthians, então a gente sabe que a motivação é maior já, né? Tem uma motivação extra. Agora, o Corinthians precisa pontuar também em todos os jogos, né? Não dá para ficar perdendo ponto contra o Juventude em casa, perdendo ponto contra o Criciúma em casa. O Corinthians tem que ficar atento com isso também. Esse é o sinal de alerta que está ligado lá dentro, né? Porque já existiu uma confiança, né, com os clássicos em relação ao Corinthians, pelo menos internamente, viu, Doni? A gente tem uma... Diga, Hernan. Só o Samir falou que estava conversando com as fontes ali, aquela coisa do discurso do jogo a jogo, né? Curioso, né? Porque eu estava conversando antes de entrar no ar com uma pessoa que trabalha no departamento de futebol do Corinthians. E assim, claro, deixou escapar aquela coisinha assim, hoje é folga no Corinthians, folga merecida, todo mundo descansando. O jogo de ontem deu uma mudada no astral, né? O vestiário era outro, o pós-jogo era outro, e muito se falou assim, agora o Corinthians tem que manter essa pegada. Aquela coisa, rapaziada, manter essa pegada agora, é a confiança. Esse time é bom, vai dar bom, vamos sair dessa situação. Tipo, eram frases que foram ditas ali depois do jogo, no momento em que o time vai para um merecido descanso, principalmente para descansar a cabeça, né? Porque a pressão é muito grande nos bastidores. E até essa pessoa do departamento de futebol falou assim, cara, hoje é um dia off total, todo mundo vai dar aquela abrir a cabeça, relaxar, descansar, porque o que o Corinthians fez ontem, né? A pessoa me dizia, o que a gente fez ontem foi algo que mudou a chave, tá dando confiança até para os moleques que estavam entrando assim meio na hora de tomada de decisão é complicado, mas você entende que é molecada, até os mais experientes. Então, assim, é um Corinthians que, por mais que tenha esse discurso de passo a passo, e é assim que o Corinthians vai sempre falar nas entrevistas ou nas declarações, mas fato que essa vitória de ontem, ela deu uma mexida para cima no ambiente do Corinthians. Domi, desculpa. Até porque foi Vai lá. Rapidinho.
Acho que talvez o Corinthians possa estar supervalorizando o momento atual do Flamengo e, ao mesmo tempo, o Samir falou dessa sequência aí, acho que talvez vocês da imprensa paulista possam dizer não haveria adversário pior para o Corinthians do que o próximo seu Botafogo, talvez o Palmeiras, nessa dinâmica de crescimento que o clube está projetando. Então, pegar o Botafogo, se existisse um cenário mais difícil, pegar o Botafogo no Newton Santos no decorrer da data FIFA, acho que está posto para o Corinthians na tentativa de sair do buraco, que eu também, aí puxando a sardinha para o lado carioca aqui, que o Fluminense não deixou ontem ao vencer o São Paulo. PVC, o Corinthians jogando bem, consegue vencer desse Botafogo que a gente viu? Tem tempo porque tem a data FIFA no meio, né? Então é difícil ter certeza, mas o Botafogo que jogou contra o Fortaleza não perde do Corinthians. O Botafogo, como jogou contra o Fortaleza, não perde do Corinthians que ganhou do Flamengo. É o cenário hoje. Agora, tem 2 semanas para isso, né? Tem 2 semanas. Daqui a pouco tem a Copa do prancheta. Brasil no meio do caminho também. Exatamente. Daqui a pouco tem a prancheta para você entender como o Corinthians jogou. Mas antes eu queria trazer um pouco do que o Tite falou depois do jogo, porque como o André Hernan falou, esse momento de ganhar confiança foram com elementos muito importantes, né, nessa história, porque era o aniversário do time, 114 anos do Corinthians, com o Tite no banco adversário, o técnico mais campeão da história do Corinthians, e rolaram alguns xingamentos da torcida para ele, olha lá. Primeiro, eu tenho muito orgulho de estar técnico do Flamengo. Eu tenho, e a minha carreira ela tem sido pautada dessa forma. Isso não retira toda a gratidão que eu tenho pelo Corinthians. Isso não retira. E também não leva em conta os filhos da puta que eu recebi. Na minha mãe, não. Esse não. E não é, esses poucos não é da grandeza, né? E nem da educação do torcedor corintiano. O resto faz parte, ele é do jogo, está do outro lado, ele é a respeito, ele é vencer, ele é a necessidade. A única restrição é respeitar minha mãe. Essa mamãezinha está lá, deixa ela quieta, me xinga, me manda eu lá onde quiser, faz o que quiser, não cuspe, não fui cuspe, não teve cusparada nenhuma, não teve. Faz parte do jogo, num grande jogo, um extraordinário jogo. Gente, falar que não teve cusparada, comemorar isso, Samir, é muito doido, né? É muito doido, porque a gente, né, já viu bastante, né, no futebol. Eu que trabalhei cobrindo o Santos por 15 anos, o Vila Belmiro é o lugar campeão, né, das cusparadas. Ali é complicado. Então, o Tite comemorou, mas, né, claro, mostrou um pouco de chateação com algumas críticas que recebeu, e principalmente, né, o palavrão aí que ele citou. Normal, né? O torcedor corintiano, é claro que o torcedor corintiano é grato pelo que o Tite fez, mas no ano passado ficou aquele sentimento de ingratidão do Tite. Ele é algo que a gente tem que entender, que o Tite é um profissional, fez a escolha que tinha que fazer, mas o Corinthians estava também lutando contra o rebaixamento e negociou com o Tite, né, por um período que não foi pequeno, não conseguiu contratar, o Tite disse não ao Corinthians. O Luxemburgo chega, muita gente não prestou atenção, mas o Luxemburgo, no vídeo que ele grava na TV Corinthians, quando ele é anunciado, ele diz: o Corinthians não é atender um pedido, né? O Corinthians é uma convocação, né? E eu sei que o Luxemburgo foi orientado a falar aquilo já para dar uma cutucada no Tite, que havia recusado, né? Dizendo que o Corinthians é uma convocação, então não tinha como recusar. Então ficou realmente dentro do clube e principalmente com o torcedor um sentimento de ingratidão em relação ao Tite. Estava na cara que ele não ia ter o nome dele cantado, como teve o casal no Pacaembu, e ia sofrer crítica, sim. E eu me lembro de cobrir essa negociação, esse papo. Do Duílio Monteiro Alves, ex-presidente do Corinthians, estava à frente dessas conversas com o Tite. E assim, o Duílio ficou sem resposta. O Duílio pula fora, eu dou essa notícia no UOL, o Corinthians retira a oferta, se retira da negociação porque não teve resposta do Tite, né? E o papo que se tinha do Duílio com o Tite era muito assim: o Tite não vai trabalhar esse ano, até o final do ano ele não vai trabalhar. E aí, de repente,
tem essa negativa, com essas justificativas, e aí ele aparece no Flamengo, antes do período sabático dele de descanso, que ele dizia que iria ficar até o final do ano, aquilo pegou muito no torcedor do Corinthians. Aquilo deixou o torcedor revoltado. Eu me lembro na semana da contratação do Tite pelo Flamengo, no anúncio e tal, era uma camisa 12, muito torcedor do Corinthians nas redes sociais, com torcedores que eu conheço, torcedores até ilustres que eu conheço, estavam magoadíssimos com o Tite. Exatamente por isso. Pô, ele falou que ia ficar até o final do ano. E aí, de repente, ele aparece no Flamengo. Não estou aqui criticando a escolha dele, cada profissional sabe o que faz da sua carreira. Mas o fato é que ontem teve esse desdobramento, muito em função da maneira como foi essa negociação do Tite com o Corinthians, da resposta que deu e acabou parando no Flamengo. Depois dessa do Hernan, Muito aí, bom. a gente pode dizer que o Duílio pode pedir música, né, no Fantástico, porque o Renato Gaúcho deixou a minuta do contrato, não assinou e foi embora. Tava tudo certo. Depois, o Vitor Pereira não é um amigo, é um irmão. E aí o Tite já pode pedir música, já o Duílio, e deve ter traumas, né? Traumas com treinadores de futebol. Qual